Olá, queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs, espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e mais uma vez com alegria no coração, estamos juntos aqui neste ponto de encontro patrocinado pela Safeliz para que possamos juntos estudar a lição da Escola Sabatina. Olha que nós estamos avançando neste quarto trimestre de 2025, chegamos à lição de número 8, que tem como título Gigantes da Fé, Josué e Caleb, e é o que nós vamos estudar nessa semana. Mas antes, aí está o nosso link, motivação para você se inscrever, porque ao você se inscrever, você vai receber as mensagens e informações da Safeliz, e o mais interessante é que a Safeliz envia o resumão e a cada dia a porção para você estudar com acesso direto. Você também pode, uma vez que você esteja inscrito no canal, você pode mandar os seus pedidos de oração, você pode fazer os seus comentários, e o que eu mais acho interessante, eu sempre tenho dito, é você poder compartilhar este conteúdo para um grupo de pessoas, membros da igreja, amigos da igreja, que de outra forma não receberiam esse material. Assim, fica aqui registrado a minha gratidão, a minha alegria, o meu contentamento de estar com você. Você que gosta de assistir a lição direto no resumão, você que gosta de cada dia acompanhar a porção diária, seja como for, o meu abraço, a minha alegria, a minha oração em favor de cada um de vocês, todos os dias orando sempre ao Pai, pedindo as bênçãos de Deus sobre aqueles que manifestam-se pedindo oração, sobre aqueles que não se manifestam, mas formamos aqui uma grande família e é um prazer enorme para mim todas as vezes que eu estou em contato com irmãos e amigos em viagens, ou mesmo aqui onde eu moro, é sempre gratificante saber que alguém, quando alguém vem e diz, olha pastor, eu acompanho a sua lição, isso é muito gostoso, é uma forma de dar um novo ânimo a cada dia para seguirmos com o estudo da lição. Vamos então orar para que possamos buscar na palavra de Deus, com a ajuda da lição da Escola Sabatina, as lições desta semana. Curvemos a fronte, fechemos os olhos. Pai querido, nosso Senhor, graças te damos pelas bênçãos recebidas, por todos os cuidados e proteção e por esta oportunidade preciosa que o Senhor nos dá para juntos estudarmos a tua palavra na forma da lição da Escola Sabatina. Conduze-nos, dando-nos entendimento, sabedoria, sensibilidade, compreensão e um coração sempre disposto a viver segundo as tuas orientações, pois este é o pedido que fazemos, é a oração que apresentamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é uma lição diferente daquelas que nós já estudamos até aqui, porque é uma lição biográfica. Nós vamos considerar de forma muito especial, embora praticamente todas as lições nós somos conhecendo um pouco mais de Josué. Tanto é que nessa lição, Josué e Caleb são os dois personagens que vamos pôr um olhar mais atento. A lição vai falar mais de Caleb até do que de Josué, uma vez que acerca de Josué nós já consideramos várias vezes, desde a lição do trimestre anterior, do trimestre passado, quando estudamos o livro de Êxodo, Josué já estava presente. Mas vamos ter o nosso olhar colocado nestes dois personagens. O verso para memorizar diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Hebreus 13:7. Uma consideração, uma orientação do apóstolo para que nós não nos esqueçamos dos nossos líderes, aqueles que pregaram a palavra para nós, aqueles que deixaram não só os ensinamentos por palavra, mas sobretudo por exemplo, por conduta, que nos inspiraram e nos estimularam. Eu teria tantas pessoas queridas que vêm à minha mente, que foram importantes na minha caminhada, na minha formação, mas eu destaco em memória o pastor que me preparou para a classe batismal e o pastor que me batizou, o meu saudoso e amado pastor Geraldo Marski. Que bênção foi tê-lo como meu pastor, que me acompanhou por toda a minha vida. Tenho grande alegria de ser amigo dos seus filhos, de estar em contato sempre com a família, e ele, pastor Geraldo, tinha também grande consideração por mim, me considerava um filho e eu a ele um pai. Assim que fica aqui o meu tributo em memória
ao pastor Geraldo Marski, um dos líderes que tanto fez por mim, que sempre orou por mim e que me influenciou. Certamente você também vai se lembrar de pastores, de professores que marcaram a sua vida. Se eles estiverem vivos, não deixe de mandar um alôzinho, de quem sabe escrever uma mensagem, orar por ele ou por ela, e certamente isso vai ser muito bom para você que vai fazer isso e para ele ou ela que irão receber. A lição nos desafia nesta semana a examinarmos mais de perto, portanto, o exemplo destes dois gigantes da fé no livro de Josué, o próprio Josué e Caleb. É interessante, irmãos, que Josué e Caleb, eles estão na narrativa do Pentateuco, com exceção do Gênesis, em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles acompanham essa história do povo de Deus e, claro, marcantemente no livro de Josué. Então, 5 livros da Bíblia, estes dois, essa dupla de gigantes da fé, eles acompanham. A parte do auxiliar para o professor trouxe aqui uma reflexão muito interessante sobre o exemplo destes dois e que nós podemos extrair de lição. E o autor do auxiliar, então, reflete o seguinte: a fé não ignora os fatos. Ela simplesmente oferece um ângulo ou ângulos diferentes para que nós possamos ter uma compreensão mais clara dos acontecimentos. Segundo, ao invés de reclamar, de murmurar, nós somos chamados a confiar e a nos submeter aos planos de Deus, conforme fizeram Josué e Caleb. As bênçãos vêm para aqueles que perseveram no Senhor, que permanecem no Senhor, assim como o próprio Senhor Jesus, no capítulo de João, do Evangelho de João, capítulo 15, tanto estimulou: permaneçam em mim, permaneçam em mim. E finalmente, a quarta lição: a vida em todas as suas dimensões deve ser vivida de acordo com os planos estabelecidos por Deus e não motivada por ambições egoístas e gananciosas. Olha aqui 4 lições preciosas que encontramos aqui no auxiliar do professor sobre o exemplo deixado por esses dois gigantes de fé. E desta maneira, nós colocamos assim um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos para a lição do domingo, quando vamos considerar o título Fidelidade. E a lição já vai introduzindo Caleb, nos lembrando que ele foi um dos 12 espias, nos textos que aparecem ali no livro de Números, capítulo 13, verso 6, depois 30 a 32, depois o próprio livro de Josué. Ela pergunta: quem foi Caleb? A pergunta. Então, ele foi um dos 12 espias, ele era da tribo de Judá e também um dos 2 que deram um relatório favorável e que estimularam, quando os 12 espias voltaram, um dos 2 que deram um relatório favorável e estimularam o povo a avançar. E ele esteve ao lado de Josué. Foram os únicos 2 que eram homens de guerra, que não pereceram no deserto e que entraram na terra prometida. Que coisa marcante para nós pensarmos. O que fez com que Caleb e Josué, diferentemente de toda uma geração, superassem as dificuldades, enfrentassem o deserto. Veja, eles enfrentaram o deserto não porque eles eram merecedores dessa culpa, mas por consequência das escolhas dos seus irmãos. Como eles se conduziram? É o que nós vamos tentar descobrir na lição que temos pela frente. Interessante, irmãos, curioso que o termo bíblico Caleb não era um termo utilizado para descrever o aspecto mais marcante da vida de Caleb, que era a coragem. Mas, fora da Bíblia, sim, esse termo ele é utilizado desta maneira. Nesse sentido, Caleb, não no sentido do significado bíblico, mas no sentido genérico, Caleb verdadeiramente honrou o significado do seu nome. Ele foi mostrando ao longo de sua vida não só coragem, mas coragem e fidelidade. Que 2 virtudes preciosas, coragem e fidelidade. Interessante, irmãos, que falando de coragem, Caleb, ao lado de Josué,
Ambos tiveram a coragem de expressar com convicção a certeza de que deveriam avançar para a tomada da terra prometida, mesmo quando os seus irmãos tomaram pedras para apedrejá-los. E eles permaneceram. Não fosse a manifestação da glória do Senhor, e certamente aquela geração teria apedrejado a Josué e Calebe. E eles foram assim honrados, porque não somente confiaram no Senhor, mas permaneceram fiéis às promessas de Deus e fiéis à certeza de que Deus as cumpriria. Então, a fidelidade aqui, ela tem um duplo sentido na minha concepção. Não é só a fidelidade de Josué e Calebe, mas a compreensão deles de que Deus seria fiel para cumprir as suas promessas. O Deus que os havia tirado com mão poderosa, com braço estendido do Egito, o Deus que havia feito perecer todo o exército de Faraó com seus generais e equipamentos de guerra, este Deus que os conduzira caminho afora do Egito, que os sustentara com o maná, que lhes dera água onde não existia água, este mesmo Deus teria poder para cumprir suas promessas e seria fiel nessa questão. E Josué e Calebe não somente foram fiéis a Deus, mas eles foram fiéis em crer na fidelidade do Senhor. Eu gosto dessa expressão. E sabe, irmãos, nós gostamos daquele versinho de Jeremias, das Lamentações de Jeremias, onde Jeremias diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. E uma frase que vem depois, quase nunca mencionamos: grande é a tua fidelidade. Irmãos, Deus é fiel em ser misericordioso. Deus nunca deixa de ser misericordioso e nunca deixa de ser fiel em manifestar misericórdia. E esta característica divina, certamente, ela foi fundamental, foi a fonte para que Josué e Calebe também desenvolvessem a sua fidelidade. A lição depois, o autor fez uma brincadeira aqui na forma de eu entender, né? Ele cita o nome dos outros 10 espias. Eu até vou ler. Samua, Safate, Geal, Paute, Gaudiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Quem de nós seria capaz de, se perguntássemos antes, cite o nome dos outros 10 espias? Eu não lembraria. Eles aparecem ali em Números capítulo 13, versos 4 a 15. Eu não, e duvido que alguém fosse lembrar. Por quê? Porque esses 10 espias caíram no esquecimento simplesmente porque seus nomes não foram e não são dignos de serem lembrados, porque não foram fiéis. Não se lembraram de toda a manifestação do poder de Deus. E eu fico pensando, irmãos, será que nós nos lembramos continuamente e agradecemos pelas contínuas manifestações de amor, bondade, misericórdia, da graça do Senhor Jesus na nossa vida, na vida da igreja, na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, para a gente pensar. A lição, ela ainda diz o seguinte, que Calebe, juntamente com Josué, eles trouxeram um relatório positivo e ele, o próprio Calebe, assumiu a liderança. Note que não foi Josué, foi o Calebe que apresentou uma outra possibilidade diferente daquela que os 10 espias apresentavam, e isto demonstrou uma atitude de fé. Ele estava disposto, diz aqui a lição, a defender aquilo que ele sabia ser certo, mesmo diante da oposição e da ameaça de morte. Há uma citação aqui do Patriarcas e Profetas, nos textos de Ellen White, deixa eu só localizar aqui, na página 55 desta porção, uma porção complementar, e diz o seguinte, deixa-me ver aqui: os espias infiéis denunciavam em alta voz a Calebe e Josué, e levantou-se um clamor para os apedrejar. Olha só o que aconteceu. A multidão insana pegou em pedras para matar aqueles homens fiéis. Avançaram em gritos de furor, quando subitamente as pedras caíram de suas mãos, um silêncio tomou conta de todos e tremeram de medo. Deus interviera para impedir seu desígnio assassínio, porque a glória
da presença do Senhor, uma luz brilhante iluminou o tabernáculo. Todo o povo viu o sinal do Senhor. Alguém que era mais poderoso do que eles se revelara, e ninguém ousava prosseguir com a resistência. Os espias que trouxeram o relatório negativo agacharam-se, tomados de terror, e com a respiração contida, retiraram-se para suas tendas. Enquanto a Calebe, Deus disse: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Que exemplo maravilhoso, Patriarcas e Profetas, página 334. E com este pensamento esclarecedor de Ellen White do que aconteceu ali, quando foi dado o relatório, a ameaça que Calebe e Josué enfrentaram, mas permaneceram fiéis, e Deus fez sua intervenção, nós pomos um ponto final na lição de domingo. Avançamos para a segunda-feira, que tem como título, talvez essa seja a lição central desta semana: dá-me ou dê-me essa montanha. E aqui nós vamos pular do capítulo 13 de Números, que contou essa história, vamos agora para o capítulo 14 de Josué, e aqui vou pedir para a produção, por favor, coloque para nós aqui os versículos 10 e 11 do capítulo 14 do livro de Josué. Diz assim: eis agora, o Senhor, é um testemunho de Calebe, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. E o início do verso 12, que eu não há necessidade de colocar aí, diz assim: agora, pois, dá-me este monte. Que coisa. Irmãos, olha que testemunho de Calebe. Ele se refere a 45 anos atrás, quando Deus lhe deu essa promessa e Moisés foi testemunha. Moisés já não estava mais lá, mas Josué estava. Eram os únicos dois daquela geração de homens de guerra. E Calebe dá esse testemunho. Como era o meu vigor naquele tempo, ainda é agora. Irmãos, quem de nós, quando tínhamos 40 anos de idade, poderíamos dizer que quando chegássemos aos 85, teríamos o mesmo vigor, a mesma disposição física, a mesma disposição intelectual para as ações em favor do Senhor, conforme disse Calebe? Irmãos, que disposição, que ousadia. E aqui, irmãos, um detalhe marcante: este pedido, nós temos que considerar sobre ele, vamos considerar. Dá-me este monte, ou dê-me esta montanha. Calebe nunca se esqueceu da promessa que o Senhor lhe fizera por meio de Moisés, de que ele entraria na terra onde seus pés haviam pisado para espiar, conforme Números 14, 24. 45 anos depois, ao se referir ao seu próprio relatório sobre a terra prometida, ele declarou: eu lhe relatei o que estava no meu coração. Capítulo 14 de Josué, verso 7. Olha que interessante. Eu lhe relatei aquilo que estava no meu coração. Eu fui fiel às minhas convicções. Seu relato estava baseado na convicção de que, com a orientação e auxílio de Deus, Israel seria capaz de conquistar o território. Isso é que o movia. Calebe demonstrou um profundo comprometimento e confiança nas promessas do Senhor. E aqui, irmãos, o verso 8 traz uma expressão deste mesmo capítulo 14, ele traz uma expressão que diz o seguinte: eu, porém, testemunho dele, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Eu, no entanto, perseverei. Esta expressão hebraica, literalmente, ela quer dizer segui plenamente o Senhor. Essa frase, traduzida na Nova Versão Internacional, diz assim: fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Ou na numa outra tradução que eu nem sei qual é aqui, NVT, segui o Senhor meu Deus de todo o meu coração. Olha que expressões diferentes, as diferentes versões nos ajudam a entender esse significado. Irmãos, são lições para nós.
Será que nós, como servos de Deus e servas de Deus, filhos do Senhor, filhas do Senhor, nós podemos dizer isso como disse Caleb? Tenho sido inteiramente fiel, tenho perseverado na fidelidade ao Senhor. Que exemplo para nós, né? Essa mesma expressão, depois que apareceu aqui no verso 8, ela é repetida no verso 9 e no verso 14. E o próprio Senhor, como li no texto de Ellen White, que ela cita Números 14, 24, ele afirma que em Caleb havia um espírito diferente, um outro espírito, e por conta disso, ao lado de Josué, ele entraria na terra da promessa. Mesmo aos 85 anos, ele continuava a ser um exemplo do que o Senhor pode realizar por meio de pessoas cujo coração é completamente dedicado a ele e à sua causa. Que impressionante esta declaração do Dr. Barna. Ele continuava a ser um exemplo daquilo que o Senhor pode realizar por meio de pessoas, não importa a idade, se tem 40, 45, 80, 85, daqueles que se dedicam à sua causa. Será que Deus tem usado a minha vida, a sua vida, para manifestar o seu desejo, o seu propósito e mostrar o seu desejo, o seu propósito, sua vontade para outras pessoas na forma como nós reagimos à vontade do Senhor, aos preceitos do Senhor, aos mandamentos do Senhor? Para a gente pensar, né, irmãos? Quero voltar lá para os textos de Ellen White. Encontrei aqui também algo muito interessante, e ela diz o seguinte: com exceção de Josué, Caleb era agora o homem mais velho em Israel. Então, os dois mais velhos, primeiro Josué, depois Caleb. Caleb e Josué eram os únicos entre os espias que haviam trazido uma boa notícia da terra da promessa, animando o povo a subir e possuí-la em nome do Senhor. Caleb lembrou então a Josué a promessa feita naquela ocasião como sendo uma recompensa da fidelidade deles. Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, o Senhor lhe havia prometido, como herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor. Olha que interessante, irmãos, os dois mais velhos, os dois da maior idade. Sabe, irmãos, nós precisamos ter e demonstrar consideração para com os mais velhos. Muitas vezes nós vemos uma tendência, mesmo nas instâncias de nossa igreja, de se livrar de certas pessoas já com alguma idade. Na família, na igreja local, nós precisamos respeitar, considerar aqueles que caminharam, que trilharam antes de nós, que sofreram por nós, para que esta igreja chegasse onde ela está. Que lindo exemplo do povo de Israel em demonstrar consideração. E Deus em preservá-los como referenciais. Muitas vezes nos faltam biografias de referência, nós vamos ter muito cuidado com isso, vamos respeitar aqueles que já estão com mais idade e que merecem naturalmente o nosso respeito, não só pela idade, mas por aquilo que realizaram em favor do Senhor. E desta maneira, desta forma, relembrando estes dois aspectos tão importantes e este pedido, e nós vamos considerar agora de forma mais atenta na lição da terça-feira o significado deste pedido: dá-me este monte, dê-me esta montanha, e desta maneira colocamos assim um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a terça-feira, onde vamos considerar aqui o poder do exemplo. Irmãos, por que Caleb insistiu em pedir a montanha ao Senhor? Que lugar era esse? Era antigamente chamado Kiriat Arba. Veja que Sara, de acordo com Gênesis 23, morreu nesse lugar. Abraão havia peregrinado nesse lugar. Ela veio chamar-se Hebron. E este lugar era um lugar onde habitavam os filhos dos gigantes. Irmãos, olha que significativo isso. O próprio Caleb, ele declarou explicitamente o motivo da sua escolha. Nenhum dos Anaquim sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. De acordo com Josué capítulo 11 e versículo 12. Estes
gigantes foram os responsáveis principais e as cidades fortificadas para o temor, para o medo, para a covardia dos 10 espias. Ao insistir Caleb para que ele tomasse aquele monte que era habitado por estes filhos de gigantes, por esses descendentes de gigantes, ele queria tomar esse refúgio dos gigantes para que ele demonstrasse mais uma vez e comprovasse que para Deus não há impossíveis. Golias, com quem Davi lutou, ele era um desses descendentes que estava restrito ali à cidade de Gate, mas Caleb, só para a gente ter uma ideia, Golias media quase 3 metros de altura e Caleb queria conquistar um dos pontos mais desafiadores da terra prometida, porque Caleb, aos 85 anos, queria demonstrar com este pedido que pelo menos 3 coisas. Primeiro, inspirar fé na nova geração. Segundo, provar que a sua geração estava errada quando recuou de medo e covardia. E terceiro, exaltar o nome de Deus. Olha que 3 objetivos para insistir. E entre esses, inspirar fé na nova geração, podemos considerar que ele foi bem sucedido nisto, porque a sua filha, não é? Axa, é aqui mencionado no capítulo 15, versículo 16, que é tratando o poder do exemplo aqui na lição da terça-feira, nos diz que Caleb ofereceu a sua filha Axa em casamento àquele que conseguisse conquistar Debir, cidade que havia se chamado Kiriat Sefer. E Otoniel, seu sobrinho, tomou a cidade, motivado pelo exemplo e quem sabe pela bela Axa, não é? E essa história é significativa porque a coragem de Caleb foi transmitida para a nova geração. A fé, coragem e disposição de Caleb. Além disso, mostra também que a nova geração dos israelitas estava seguindo os exemplos dos gigantes da fé, Josué e Caleb. Enquanto a geração mais velha estava encerrando um ciclo, encerrando o seu ministério, havia um novo grupo despontando. Irmãos, e como é salutar esta mescla dos mais velhos com os mais novos, vivendo em harmonia, não em guetos separados, não em brigas pelo conflito de gerações, mas em harmonia, sem a ranzinzice dos velhos e sem a rebeldia dos mais novos, mas cada um cedendo um pouquinho. É possível fazer isso e criar uma geração que, inspirada pelo exemplo dos mais velhos, avance, que receba o bastão e avance nesta corrida de fé. A atitude de Axa, de ir ao seu pai e pedir um campo melhor, também encorajada pelo marido, expressa a mesma fé, diz o Dr. Barna, e determinação que seu pai havia demonstrado. Olha que interessante. Com ousadia, ela segue o exemplo do seu pai ao reivindicar a promessa de possuir aquela terra. De fato, irmãos, a terra era um presente de Deus para aquele povo. O plano de Deus, inicialmente já mencionamos isso, Deus entregaria aquela terra sem que eles precisassem pegarem armas, mas eles teriam que tomar posse da terra, eles teriam que trabalhar essa terra, trabalhar as cidades, cuidar daquilo que estavam recebendo. Então Deus havia reservado, porque era o plano de Deus, instalar ali o seu povo, um povo que fosse fiel à aliança, para que a partir desse ponto a mensagem do Deus vivo fosse espalhada para todo mundo. Israel foi chamado para ser esse porta-voz. Não eram exclusivos das bênçãos de Deus, mas eram privilegiados em possuir a bênção da aliança, a bênção do conhecimento primeiro, mas não sentar em cima do conhecimento, como nós dizemos, mas sim viver e transmitir esta mensagem. E meus queridos irmãos, é isso que Deus espera que façamos hoje. Deus não espera que nós sentemos em cima das verdades que nós precisamos ter, que nós amamos possuir, mas Ele espera que nós vivamos por esta verdade, que nós defendamos esta verdade presente, e nós preguemos com amor, com carinho, com dedicação esta mensagem poderosa de salvação, que não é exclusiva dos adventistas, ela foi dada por Deus a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. Temos sido nós fiéis na transmissão desta mensagem. Com este pensamento, com este desafio, com esta reflexão, nós pomos um ponto final na lição da terça-feira e avançamos para a quarta-feira. Assim, a quarta-feira vai focalizar
de forma específica o exemplo de Josué. Então vamos ir para o capítulo 19 do seu livro e vamos pedir para a produção colocar os versos 49 e 50 do capítulo 19. Por favor, produção. Vamos ler. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Aqui há coisas para nós considerarmos nestes dois versos. O autor da lição aqui, o Dr. Barna, ele nos diz, primeiramente, o significado de Timnat-Sera. Timnat vem do verbo hebraico maná, que significa contar, atribuir, referindo-se ao território. A segunda parte deriva do verbo, provavelmente, serak, que significa sobrar ou exceder. Assim podemos traduzir o significado de Timnat-Sera como sendo porção restante ou território restante. O nome da cidade que Josué escolheu, a partir daquilo que havia sobrado, reflete o caráter grandioso deste nobre servo de Deus, deste líder. Primeiro, ele esperou até que todo o povo tivesse recebido a sua porção. Ele não se arvorou em pegar para ele a primeira porção. Aprendi com um amigo que há um ditado nordestino: farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas como cristãos, nós não aceitamos muito esse ditado nordestino. Não é nenhuma desfeita ao Nordeste nem ao povo nordestino, que eu amo de paixão, apenas uma reprodução de cultura popular. Mas como servos de Deus, o pirão primeiro não serve para nós. Nós precisamos amar a nós mesmos, mas amar o nosso próximo também. E Josué esperou que todos tivessem recebido sua herança. Então, em vez de optar por um dos territórios densamente povoados ou por cidades mais notáveis, ele escolheu como sua herança uma cidade modesta que ainda necessitava ser reconstruída. Provavelmente que estivesse em ruínas, para reconstruí-la com trabalho árduo. Mas um detalhe ainda: esta cidade estava localizada perto de Siló, onde estava a tenda da congregação, revelando mais uma vez qual era a prioridade de Josué. Onde estava o seu coração? Estava na casa do Senhor. Que lindo exemplo de Josué, que lindo exemplo. Irmãos, muitas vezes temos oportunidade de fazer escolhas na nossa vida. Lembramos das escolhas de Abraão e de Ló, não é? Aqui o assunto não é escolher cidade ou campo, não é esse o caso. Há instruções suficientes para nós fazermos essas escolhas com sabedoria, mas a reflexão aqui para nós é quais são nossas prioridades. Seja vivendo no campo, seja vivendo na cidade, temos nós posto como prioridade seguir o Senhor, estar perto do Senhor, estar próximo da casa do Senhor, ter a casa do Senhor como referência. Nós estamos vivendo um tempo difícil hoje, irmãos, com muitos desigrejados. Pessoas que depois da pandemia não voltaram à igreja, simplesmente não regressaram. E, meus queridos, eu quero dizer de forma muito clara: não existe cristianismo sem igreja. O Senhor Jesus estabeleceu a igreja e, portanto, não há cristianismo sem igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E devemos participar dela com alegria, com dedicação, não só com os nossos recursos, com o dízimo fiel, com ofertas voluntárias, mas com a nossa presença. Nossa presença serve de estímulo, de motivação para os irmãos que se reúnem a cada culto. Não nos esqueçamos, irmãos, um graveto longe da fogueira esfria, cedo ou tarde ele esfria. Não há cristianismo sem igreja. Não há vida cristã separada da igreja. Josué nos deixou este precioso exemplo. E o autor coloca aqui o lindo Salmo 27:4, que eu reproduzo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Salmo de Davi: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Oh, que pedido
que oração sábia de Davi, que eu possa morar na casa do Senhor. Irmãos, será, para nós pensarmos, será que nós que estamos nos preparando para viver a eternidade na presença do Senhor, vamos encontrando desculpas para não participar dos momentos de culto com a nossa comunidade? Eu reconheço, irmãos, que há circunstâncias de impedimento. Algumas pessoas com certa idade ou que moram muito distantes têm dificuldades para ir aos cultos noturnos, outros têm limitações financeiras para isso. Mas, meus queridos irmãos, não fique em casa se você pode ir à igreja pelo menos nos cultos sabáticos. Vá, quebre a sua preguiça, quebre aí o seu comodismo, busque uma igreja, vá à igreja, participe, e que o exemplo de Josué possa calar fundo no nosso coração. E desta maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Na lição da quinta-feira, irmãos, o autor ele faz uma transversalidade. Ele sai do livro de Josué, colocando aqui transformados pela contemplação, e ele nos estimula a não só olharmos para Jesus como nosso exemplo, como a nossa referência, como a nossa baliza. Quantas pessoas têm desistido da fé, têm desanimado da fé, têm abandonado a fé, porque desviaram os seus olhos da pessoa do Senhor Jesus e passaram a ter referenciais humanos. E todos os humanos, por melhores que sejam, pastores, líderes, anciãos, aquele que nos deu estudo, aquele que nos preparou, todos somos humanos. A nossa única referência verdadeira, de fato, infalível, é a pessoa maravilhosa, incomparável do Senhor Jesus. Aqui, o autor colocou um trecho de Parábolas de Jesus, de Ellen White. Eu não vou pedir para a produção colocar, apenas vou reproduzir a primeira linha. Olhando para Cristo, obtemos uma visão mais clara e distinta de Deus, e pela contemplação somos transformados. Esta é a motivação da lição da quinta-feira. Uma transversalidade. Nós falamos em olhar para exemplos humanos, em referenciais humanos, mas aqui o autor fecha a lição da quinta-feira, da semana com a quinta-feira, nos desafiando a olhar mais além do que olharmos para os nossos líderes, que são humanos, têm falhas, não são perfeitos, é olharmos para a pessoa do Senhor Jesus. E ele cita depois aqui Romanos capítulo 12, onde certamente o apóstolo Paulo menciona duas forças opostas que moldam a nossa vida. De um lado está o mundo ao nosso redor, com todas as suas atrações, todas as suas os seus entretenimentos, mas do outro lado está o Espírito Santo, que nos transforma de dentro para fora, e nós somos chamados, irmãos, a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e então experimentar essa transformação que vem de dentro para fora. E desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançamos para sexta-feira, o estudo adicional. Aqui há um longo parágrafo de patriarcas e profetas. A produção de vida, da forma como achar mais adequado, está na página 447 e diz assim: nessa época, a fé de Caleb era exatamente igual à de quando seu testemunho tinha contrariado o relato pessimista dos espias, referindo-se à primeira expedição de espias 40 e tantos anos antes. Havia acreditado na promessa de Deus de que levaria seu povo a possuir Canaã, e nisso havia seguido fielmente ao Senhor. Tinha suportado juntamente com o povo a longa peregrinação no deserto, participando das desilusões e fardo dos culpados. Contudo, não se queixou disso, mas exaltou a misericórdia de Deus, que tinha preservado sua vida no deserto, quando seus irmãos foram eliminados. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Vou fazer uma pausa aqui. Caleb e Josué suportaram consequências pelos erros dos outros. Nunca reclamaram, nunca murmuraram. Pelo contrário, exaltaram a Deus. Entre todas as dificuldades, perigos e pragas nas vagueações pelo deserto e durante os anos de guerra, desde que entraram em Canaã, o Senhor o tinha guardado. Falando de Caleb. E agora, com mais de 80 anos, seu vigor não havia diminuído. Não pedia para si uma terra já conquistada, mas o lugar que, mais do que todos, os outros espias haviam considerado impossível subjugar, reforçando aquilo que já falamos. Com a ajuda de Deus, arrancaria essa fortaleza daqueles mesmos gigantes cujo poder tinha abalado a fé de Israel e dos demais espias. Não foi o desejo de honras ou engrandecimento próprio
que determinou o pedido de Caleb. O bravo e velho guerreiro queria dar ao povo um exemplo que honraria Deus e incentivaria as tribos a dominar completamente a terra que seus pais tinham considerado inconquistável. Que texto fantástico! Maravilhoso. Duas perguntas, das quatro, duas perguntas para consideração. Primeiro, discuta o impacto da pressão de grupo e a coragem necessária para se manifestar quando os outros não o fazem. Qual é o papel da coragem em nossa vivência da fé? Como defender nossas convicções sem sermos rudes, sendo amorosos, gentis? 4. Pense sobre a humildade de Josué como líder e seu desejo de viver próximo ao santuário. De que maneira este exemplo impacta você? Coisa linda, irmãos, que exemplo maravilhoso desses dois servos de Deus, que isso possa ter mexido com você como mexeu comigo e que Deus os abençoe. Convido você a uma oração. Pai querido, graças te damos por este estudo tão precioso da tua palavra, este exemplo tão importante de Josué e Caleb. Que o Senhor nos ajude a sermos referências, a sermos exemplo, mas sobretudo também a olharmos para outros que podem ser exemplo para nós, mas acima de tudo, olharmos a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus e sermos por Ele amados, aceitos, perdoados e transformados segundo a excelência do seu amor, da sua bondade. Fica conosco, Pai, abençoa-nos, abençoa a nossa família espalhada pelo mundo, esta família de fé que se reúne aqui nessa feliz em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço, meus queridos irmãos. Até a próxima semana. Muito obrigado. Fiquem com Deus.